bom dia. Vamos falar hoje de liberdade. Você é uma pessoa livre? Você também, nesse contexto, sente que você é uma pessoa que deixa todos em sua volta livre, sendo elas como elas são, deixando as pessoas serem do jeito que elas vieram ser, na configuração dela? Assim como você também tem uma configuração e você veio experimentar essa experiência do seu olhar, na sua percepção e com a sua personalidade. Se em algum momento essa personalidade, nesse seu olhar para você, você sente que esse seu jeito de ser te prejudica, aqui é um ótimo momento de você olhar para você e verificar onde você pode melhorar esse seu comportamento que de alguma forma você não se sente confortável com ele. Esse olhar para você. O meu convite todos os dias aqui é você olhar para você, onde você está, onde você quer ir, e o que hoje te prejudica nesse contexto de você chegar onde você deseja estar. E eu falo para você, não é o outro, tá? Aqui não é o espaço de você condenar a outra pessoa, aqui é o espaço de você olhar para você e verificar o que você está atraindo na sua vida, né? Qual é a frequência que hoje você se encontra que você acaba recebendo esse movimento externo? Porque nada acontece com você do nada, né? Acontece o que tem que acontecer com você porque você precisa experimentar essa experiência e por algum motivo, você não sabe. É um mistério da vida. A gente não sabe de tudo, por mais que todo esse mundo fala assim, olha, faz isso, você tá curado, essa configuração você é assim, você tem contratos aí espirituais com tal pessoa, você tem maldição familiar, são infinitas possibilidades. Então essas infinitas possibilidades é um mistério, eu não consigo catalogar cada coisa no seu lugar. Eu sei que existe todas essas informações, todas essas experiências e que se eu estou experimentando hoje algo é porque eu mereço. Simples assim. E aí, olhando para o que eu estou recebendo hoje de premiação da vida, eu avalio. Poxa, não estou gostando desse presente. Então, eu tenho que olhar para mim e verificar aonde é que eu estou deixando de ser uma pessoa, né, congruente do que eu desejo, que de alguma forma eu atraio essa informação para mim. Eu atraio essa disposição, essa experiência para mim. Porque depois que a experiência chega, a gente não tem como fugir. Ela está presa ao nosso sistema. E eu tenho que experimentar essa experiência. Algum momento eu vou ser liberada dessa experiência. Mas a liberação não é sua, a liberação é da vida. Porque você, dentro de você, aceitou experimentar essa experiência, está vivendo livre. Vamos voltar lá para a parte inicial. Eu sou uma pessoa livre e não vou aprisionar outra pessoa, assim como também eu não me permito ser aprisionada por outra pessoa. Aqui é uma linha tênue, bem fininha, que ela pode ser quebrada ou ela pode ser esmagada. Porque se eu não sei quem sou eu nas experiências, eu acabo me envolvendo com o outro. A liberdade começa a partir do momento em que eu me sinto livre. Se nas experiências eu me sinto aprisionada, alguma coisa está acontecendo comigo. Não é o outro que está me aprisionando, sou eu mesmo. São as minhas experiências, são a minha ancestralidade, a minha herança familiar, o coletivo, tudo isso influencia com o nosso ser. E se eu tiver conectada com a minha essência, eu sei que eu tenho que experimentar aquela experiência, não vou trazer nenhum prejuízo emocional para mim, nem prejuízo emocional para outra pessoa. Eu vou deixar esse movimento, essa experiência livre, no contexto de experimentar o que precisa experimentar, para algum momento eu ser permitida a receber o presente. Porque quando você se permite experimentar o que você tem que experimentar, que hoje provavelmente é uma experiência que está trazendo para você
você algum tipo de desconforto, algum momento, se você for para esse contexto de viver a sua essência, você vai ser livre. Poliana, mas você fala assim de uma forma tão simples, mas na prática eu não consigo. Mas por que você não consegue? É uma avaliação que você tem que fazer com você mesmo. Esse olhar para você. As respostas estão com você. E aí, muitas das vezes, a gente não está acostumado a olhar para a gente, a se perguntar, a se questionar, a parar um minuto em silêncio e sentar e tentar resolver algo que você não está conseguindo resolver. A gente vai em busca de soluções externas, mas muitas das vezes a gente não vai para esse contexto de sentar, colocar ali na mesa todos os seus desafios e verificar onde é que você está errando. Que movimento que você não consegue entender na sua vida, que você continua repetindo aquele padrão, continua repetindo a mesma experiência, continua repetindo todo esse espaço que traz desconforto para você. É uma decisão sua, não é decisão do outro. Por isso que a gente não tem como colocar para outra pessoa algo que ela não quer. Por isso que não existe isso. Aqui existe a liberdade. Eu tenho limite. Eu olho para o outro e sei aonde é que eu posso ir. Eu olho para mim e vejo onde é que eu posso ir. Por mais que a liberdade está disponível, você tem suas limitações emocionais, mentais, espirituais, corporal. Tem pessoas que hoje estão com um corpo que não consegue ser livre de fazer uma atividade, porque hoje o peso impede ela ser livre. Na parte emocional, você tem tantas emoções, tantos sentimentos, que você não é livre para experimentar o que você deseja experimentar, porque ali existem bloqueios emocionais. Na parte mental, você não consegue ir em contra o que você deseja, porque você encapsula todas essas informações que vêm mentalmente e você acredita como essas informações verdadeiras. E aí você acaba colocando um empecilho a fazer algo que você precisa fazer, porque você está na mente, está formalizando toda a sua ação mentalmente, mas na prática, na sua vivência, você não está vivendo. E uma coisa que é fluida, leve e solta, você acaba impedindo você mesmo de ir, porque a mente fala, você entende e começa a interagir com a mente, acabou a sua existência. Espiritual é algo além do que a gente consegue imaginar, é o invisível. E aqui é algo que bloqueia todos os setores. Tá? Porque se você não é uma pessoa digna, você não é abençoada pela essa vida espiritual. Essa é a realidade. O que é dignidade para você? O que é ser honrado? Né? Você está hoje, pensa que você é a capitã da sua espécie, da sua família. Todos nós, se formos olhar nesse prisma, eu sou a bola da vez, eu, na minha experiência, eu vou representar a minha família, essa família de origem, meu pai, minha mãe, os meus antepassados, os meus ancestrais. Tem uma vivência com você, tem uma história muito bonita, porque se você é o que você é hoje, foi graças às experiências que não deram certo na sua vida passada, que hoje você experimenta a experiência que você experimenta hoje. E aí, diante da sua percepção da sua vida, com essas dores que a gente carrega da nossa ancestralidade, com essas vivências mal sucedidas, a gente hoje está inteiro. A gente está inteiro. Então, essa vibração existe perto da gente. E a gente pode se conectar a qualquer momento, se a gente não estiver equilibrado com o nosso ser. Por isso é importante você ter equilíbrio espiritual, mental, emocional. Esse pilar é importante.
Sem esse equilíbrio, você não consegue viver uma vida em paz e harmonia. Porque a destruição existe, a desconstrução existe, mas você, dentro de você, você está intacta. Nada acontece com você, emocionalmente, mentalmente, nem espiritualmente. Você está protegida desse caos externo que existe. Eu nunca falo que o mundo externo é maravilhoso. Eu sempre falo, quando você começa a observar a dinâmica da sua vida, da sua existência, não tem como você discutir com outra pessoa. Não consegue. Porque você compreendeu que aquela pessoa, ela tem o que ela tem, a experiência dela, a consciência dela, e você não é ninguém para impor nada ao outro. Assim como o outro não é ninguém para impor nada para você. Você só aceita o que você permite receber. E não adianta reclamar do outro. Ninguém obrigou você a seguir, ninguém obrigou a você fazer um tratamento, ninguém obrigou a você estar em um relacionamento, ninguém obrigou você a nada. Você aceitou. E a partir do momento que você aceita os desafios da vida, o correto, que eu não vejo ninguém falar, é você cuidar de você. Para que esse movimento que você fez externo possa ser protegido emocionalmente em você. Porque se você está protegida, você vai caminhar a sua liberdade. Você é uma pessoa digna. Você está cuidando de você e ao mesmo tempo esse cuidar de você chega no outro. Porque o outro é livre. Porque você não está nesse espaço para aprisionar ninguém, para ameaçar ninguém. Quantos pais, eu vou falar de pais essa semana, quantos pais aprisionam seus filhos com crenças que eles acreditam que são verdade. Os nossos filhos é o melhor de nós. Então, se você se acha uma pessoa top, imagine quem é o seu filho. É top 2 vezes. Então, ele já tem a essência dele. Você como pai, você como mãe, só vai observar. Você vai observar e verificar onde você pode contribuir, mas não impor. Impor algo que é seu, não é dele. Ele já está recebendo isso energeticamente. Isso já está fazendo parte da herança dele. Essa herança é dele. E aí você impõe mais ainda aquela opressão, né? Ontem eu falei sobre controle. Eu quero controlar as pessoas, elas têm que fazer o que eu quero. E você acha que com essa atitude, com esse comportamento, você está fazendo o quê? Você está sendo uma pessoa livre? Ou você está sendo uma pessoa que é dono da verdade e só você sabe? E por só você saber, o outro não existe. Ele não tem a formação dele, ele não tem a herança dele, ele não tem as percepções dele, ele não tem nada. É só você. É só você que está vendo a verdade. A gente não é nada. A gente não é Deus. A gente tem uma fragrância ali desse Deus. Mas quem está no controle desse Deus maior é a vida. Então a liberdade, ela começa a partir do momento que você libera outras pessoas. Se você é uma pessoa que aprisiona emocionalmente o outro, é fácil saber. Em discussões, em movimentos que você está ali, naquele nível de estresse emocionalmente, que tem 2 pessoas em conflitos, tem uma energia sendo descarregada, tem um contexto acontecendo, tem uma vivência para ser experimentada. Se você não estiver emocionalmente equilibrado e mentalmente equilibrado, você entra na dinâmica, você maltrata outra pessoa através da fala, e depois que acaba toda aquela vivência que você precisa experimentar, o que fica? Dor e sofrimento, culpa, ódio, ressentimento. Tudo isso acontece quando a gente entra nesse lugar de não estar presente, experimentando o que precisa experimentar
e misturando as informações, porque eu estou com o meu emocional extremamente vulnerável. Por isso que é importante você fazer terapia. O quanto é importante você se conhecer, saber o seu limite. Uma discussão, quando você vê que o seu limite está sendo ultrapassado, você não dá mais ligança, você aperta o botãozinho e fala, bom, aqui já não está tendo uma conversa que tem troca de ideias, que quer uma solução de um problema. Não, aqui quer briga, aqui quer uma destruição, então eu não vou fazer parte dessa destruição. Depois a gente conversa. Você consegue fazer isso nas suas vivências? Se você não consegue, é um ótimo momento de você observar por que você não consegue. E se olhar para você, você vai ver o quanto que você, dentro de você, existe dores, aprisionamentos. E que só você olhando para elas, que você vai conseguir compreender. E aí entra, né, todo aquele desconforto. Porque quando você começa a olhar para você, você começa a sentir o quanto que você é, né, essa pessoa que aprisiona o outro. Com a fala, comportamento, atitude, ação. Então a liberdade ela vai ser oferecida para quem realmente pratica isso. E é uma construção. Tudo que eu falo aqui é uma construção diária, é um hábito, é um querer experimentar. Experimentou, quando você experimenta uma leveza, você não quer saber mais de outra coisa. É a mesma coisa, você faz um regime, né? Você viu que seu corpo ficou bom fazendo aquele regime, cuidando da sua alimentação, fazendo aquela atividade física. Você sentiu no seu corpo uma leveza, você sentiu uma energia, uma disposição. O que você vai fazer? Você vai voltar para aquela alimentação antiga? Não faz. Não vai fazer isso, porque você já experimentou algo gostoso. Então você quer mais daquilo. Então quando eu chego para você e falo sobre o que eu falo aqui, você vai experimentar. A partir do momento que você experimentar aquela pequena fragrância, só aquele cheirinho de paz e tranquilidade dentro do seu ser, você vai querer mais. Então você vai se empenhar mais, você vai se dedicar mais, você vai começar a observar mais. Porque é uma expansão, é um olhar além do que você consegue imaginar, porque você experimentou algo bom. E se você experimentou algo bom, você quer comer aquilo todos os dias. Então eu convido você hoje a olhar você, a olhar em que momento que você aprisiona outras pessoas emocionalmente, com falas, com pensamentos. O pensamento nosso acaba criando esse magnetismo de atração com o outro. Se alguém te machucou, você fica reverberando aquela informação dentro de você. E aquilo começa a disponibilizar uma energia emocional. E nessa energia emocional você vai alimentar o quê? Ressentimento, mágoa, tristeza? Ou você vai fazer uma limpeza nessa energia que está vindo com toda a força querendo te destruir? Como é que você faz uma limpeza? Quando vem um pensamento que teve um contexto emocional com outra pessoa, é aqui que entra a oração, aqui que entra o amor, aqui que entra o não quero me prender a isso. E é um trabalho que você faz energeticamente com você. Porque, querendo ou não, a outra pessoa também está aprisionada nesse contexto emocional e mental. Ele também está sentindo algo. Você está sentindo algo. E nesse sentir, se você tiver equilíbrio, você não vai entrar nessa energia negativa de destruição. O que seria essa energia negativa? Eu discuti com o amigo. Ali eu me senti magoada. A minha percepção é essa. Você vai para casa, o seu coração está batendo, esse pensamento não para de vir, vem aquela experiência, aquela vivência, você começa a olhar para aquilo e não consegue sair. Por quê? Nesse contato de duas pessoas, o outro também se sentiu penalizado, o outro sentiu também, de alguma forma, maltratado, e está pensando sobre isso também. Lá, na vivência que, na percepção dele, ele se sentiu também punido, ele vai ter
ressentimentos e você aqui com ressentimento. Então tá os dois alimentando o ressentimento, mentalmente, energeticamente, que vem aqui uma energia do seu cardíaco. Isso aí é uma energia. Então aqui eu tô alimentando qual energia? Ressentimento. Tô com raiva, tô com ódio, tô triste, ele vai me pagar. Você tem que verificar o que você está escutando, o que você está sentindo. Essa energia é de duas pessoas. A partir do momento que uma pessoa tem discernimento, quando consegue compreender essa linha, esse magnetismo dessa experiência, e você começa a não entrar nessa energia, nessa frequência de briga e discórdia, mentalmente e emocionalmente, você se desprende. Só que é uma energia que você tem que aplicar nesse espaço. Quando vem o pensamento e o sentimento, que provavelmente a outra pessoa também se conecta com esse espaço, se você orar, abençoar essa pessoa, pedir perdão, é tudo nesse espaço, tá? É tudo mental, emocional. Quando vem essa energia de destruição, eu não vou alimentar dor. É verdade, ela me maltratou. Eu sou uma vítima. Não. Senhor, abençoe essa pessoa, me abençoe. Que a gente possa, de alguma forma, se entender. Que a gente possa, de alguma forma, compreender essa dinâmica que a gente experimentou, que trouxe desconforto para mim e trouxe desconforto para ele. Isso aqui é maturidade. Porque assim como você se sente prejudicada em uma experiência, na percepção do outro, ele também se sente prejudicado. Isso é se colocar no lugar do outro. É sair da sua existência e ser um ser que vai experimentar também a dor do outro. E isso dói muito, porque exige um grau de desprendimento, de sentimento absurdo. Você vai abrir mão de ficar remoendo aquilo dentro de você. Você vai ter que se desprender de energia mentalmente e emocionalmente para acalmar o seu ser. Porque você está revoltado, você tem razão. Mas o outro também. Poliana, não é possível que o outro tenha razão, ele me bateu. É um extremo muito grandioso. E você vai perdoar essa pessoa. Porque é ela que vai pagar por isso. E você não tem nada a ver com isso. Se lembra no julgamento? Eu já coloquei vídeo aqui, julgamento. Quando eu me coloco como vítima em uma situação e vou julgar outra pessoa. E nesse contexto eu vou trazer outras pessoas para também julgar junto com aquela pessoa, para certificar que aquela pessoa é malvada. Quem tem que fazer esse peso na balança é Deus, não sou eu. Se eu experimentei algo que trouxe para mim muita dor, a minha conversa é com Deus. Desculpa que eu sou uma pessoa assim, vocês ouvem e falam assim, não é possível. Sim, a sociedade, ela está nos corrompendo. Ela fala coisas e você acredita porque você não pratica. Então é mais fácil eu fechar o meu olho para não olhar para dentro de mim, observar que sou eu que estou produzindo tudo isso e culpar o outro. O outro é culpado. Mas existe o contexto. Se Deus existe e é tudo perfeito, então tem alguma coisa errada comigo. Eu estou sendo imperfeita. Você consegue fazer esse movimento de olhar nesse sentido? Aqui acaba todos os problemas. Aqui acaba todos os problemas. Só que para acabar todos os problemas, eu tenho que cuidar do meu emocional. Eu tenho que cuidar dessa vibração que eu estou atraindo toda essa situação para mim. Porque se eu não cuido, eu vou experimentar esse padrão até o final da minha vida. Então eu tenho que olhar para mim, verificar em que momento o meu comportamento é indigno, em que momento eu atraio esse tipo de experiência e meditar sobre. Pedir ajuda espiritual. Pedir ajuda. Me ajuda. Se é eu que estou atraindo isso, toda essa informação, me dê um caminho para que eu possa seguir e curar em mim o que precisa ser curado. Aqui entra a espiritualidade. Como é que eu peço ajuda
desse mundo invisível e eu não sou uma pessoa digna desse mundo invisível. Como, Poliana, eu não sou digna? Se colocando no lugar do outro. Eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que faça comigo. Acabou. Aqui acabou. Então, se eu me sinto vítima e quero que a espiritualidade cuida de mim, qual vai ser o meu comportamento a partir de hoje? Uma pessoa digna. E aí eu pergunto para você o que seria dignidade para você. É sempre na sua percepção. Se você está experimentando hoje algo que traz dor e sofrimento, você consegue se colocar no contexto do outro? O outro está falando algo. Você consegue se colocar no lugar do outro sem interferência nenhuma de emoções? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Então, somos nós responsáveis pelas nossas vivências, somos nós responsáveis para cuidar dela. E aí, quando eu me sinto responsável por esse movimento, você não vai ficar sozinho, você vai ter proteção, você vai ter amparo, você vai ter caminhos a se abrir para que você possa estudar, para que você possa se cuidar, né? Ter ali pessoas que vão te auxiliar nesse movimento para que você possa se desprender de tudo que você não precisa mais carregar para que você possa ser essa pessoa livre. É simples assim. Na prática, é uma batalha diária. É uma batalha diária. É desconforto em cima de desconforto. É ações em cima de ações. É ir ali para a jornada da sua vida, na batalha, né? Na guerra, querendo paz, pacificação. E no campo de guerra falando, eu não quero mais destruir vocês. Vamos fazer as pazes. Vamos cada um viver em paz e harmonia? Não, eu não quero. Você me maltratou, você fez isso, então tá bom. Eu desejo a paz, então eu não vou atirar em você. O outro vai atirar em você inúmeras vezes, mas você não vai mais levantar, né, essa arma e vai atirar mais em ninguém. Isso é uma metáfora. Entende? Então, no dia de hoje, eu convido vocês a fazer essa reflexão. Em que momento eu sou uma pessoa aprisionada nas minhas vivências? Em que setor na minha vida eu me sinto aprisionada? É no setor familiar? É no setor, né, da parte de parentes, de amigos? É na parte de trabalho, de profissão? Em que lugar você se sente aprisionada? Em que lugar você se sente livre? E faz todo esse contexto de mergulhar em você e pedir ajuda. Entende? A ajuda vai chegar no momento certo. Só não desista de pedir ajuda. É isso, eu desejo que vocês tenham um dia abençoado, um dia de muita vitória. E falo para você todo dia, você consegue, você não está sozinho nessa jornada. Só precisa olhar para esse mundo, esse seu mundo que está disponível para ajudar você nessa sua jornada. Tchau.